A paz a todos. Nós do Ministério Jesus Saves estamos fazendo o estudo da Palavra de Deus no Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7. E pegando um gancho aqui, né, da Palavra de Deus, no capítulo 6, nós vemos aqui que Jesus, ele passou um drama, né? No final do capítulo 6, nós vemos que alguns dos seus seguidores deixaram de segui-lo e abandonaram Jesus. E aqui nós podemos notar a incredulidade de pessoas próximas ao Mestre, né? Então, assim, o João, o escritor desse livro, ele mostra Jesus, a humanidade dele, né? Então, aqui mostrando que ele era humano, mas totalmente Deus, e ao mesmo tempo, né, ele nunca usou dos seus poderes divinos para se defender de ataques ou aliviar as suas dores. O que movia mesmo Jesus era a obediência e a dependência do Pai. Assim ele foi desde que nasceu até a hora que ele foi para o céu, né? Então, Jesus, ele passou um bocado bem difícil, porque aqueles discípulos dele, que faziam parte daqueles 70 que ele enviou de 2 em 2, aquela grande maioria deles não entenderam o discurso de Jesus, quando Jesus fala, né, que ele é o pão que desceu do céu. Então vocês vão até o capítulo 6, para quem não lembra, né, do nosso estudo, e ele vai nos mostrar o discurso que Jesus fez, e eles acharam muito duro e abandonaram o Senhor. Então aqui no versículo 1 do capítulo 7 fala assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Então nós vamos ver aqui a análise desses versículos. Fica cada vez mais evidente as conspirações para prenderem e matarem Jesus. Ele bem sabia em que lugar ele deveria ir, mas ele sabia que ainda não era o tempo de ser preso ou morto, né? Nós temos que ver aqui que os próprios judeus eram o centro dessas objeções, eles que queriam prender e matar o Messias. Por isso, o capítulo inicia relatando que Jesus evitava estar agora pela Judeia. A festa dos tabernáculos, ela acontecia 6 meses após a festa da Páscoa. Era uma das 3 festividades mais importantes do ano judaico. E em Jerusalém celebrava-se durante 8 dias. Peregrinos judeus de todas as partes do mundo romano e parto afluíam para lá. Os homens ficavam em barracas construídas sobre o teto das casas ou em algum outro lugar, comemorando a fidelidade de Deus para com seu povo quando habitavam em barracas no deserto. Esta festa era conhecida por ser uma celebração jubilosa. No versículo 3 em diante, surgem os irmãos de Jesus, os seus familiares, tentando dizer o que Jesus deveria fazer. Olha só, olha o que eles dizem: vá para a Judeia, justamente o lugar onde Messias estava evitando ir.
para evitar transtornos e confusões. Aqui nós vamos entender, né, que os discípulos que precisavam ver os sinais não são aqueles que posteriormente tornaram-se apóstolos, mas muitos dos seguidores que não conheciam o Mestre, confiando verdadeiramente em suas palavras e pregações. Então, o que está nos dizendo aqui? Eles queriam que Jesus se mostrasse para os discípulos deles, mas não eram os verdadeiros discípulos, era só um grupo que seguia, mas eles não acreditavam de verdade em Jesus. No versículo 4, eles tratam Jesus com palavras irônicas, dizendo que o que ele fazia era para ser conhecido, e se ele fazia para tal, não deveria permanecer oculto. Para um homem comum, agarrado com a vaidade, esta seria uma ótima ideia, uma grande oportunidade para se mostrar. Mas nós sabemos que Jesus não queria glória para si. Todas as obras e sinais eram para apontar e glorificar o Pai. Esse incentivo, mostra-te ao mundo, falado ali pelos irmãos, ele parece muito com a tentação que Jesus teve lá em Mateus 4, né? Jesus tinha propósitos, ele não queria a glória desse mundo. E essa expressão, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, poderia ter sido pelo menos o motivo dos quais hoje, filhos de crente, não serem de fato os genuínos cristãos. Não é, isso quer dizer que não é porque os irmãos dele eram da família que necessariamente acreditavam nele. E isso hoje é assim. Filho de crente não necessariamente é crente, né? Como a gente fala, filho de peixe, peixinho é, nem sempre é verdade. E aqui nós podemos comprovar isso. Esse versículo aqui nos mostra que os irmãos, eles não tinham compreendido a missão do Messias. Desde a sua infância, Jesus sempre se destacou pela sua obediência e por seu desenvolvimento espiritual. Ele nunca deu motivo para que a sua santidade fosse colocada em dúvida. Porque a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 40, nos fala: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha que tremendo. Mas o Senhor, ele não provou nada naquele momento, pois ele sabia que não era chegado o tempo. Ainda que seus familiares insistissem na ideia de que Jesus sempre estaria pronto ou que não existia esse chamado, o tempo do Pai. O versículo 7 deixa explícito porque os irmãos de Jesus não eram odiados como Cristo era. Eles eram parecidos com o mundo. Eles não eram defensores da verdade e nem confrontavam o sistema religioso predominante na época. Os seus familiares queriam que Jesus fosse à festa e lá demonstrasse perante todo o povo que de fato ele era o Messias. Mas Jesus, diante dessa situação e também sabendo que seus irmãos não acreditavam de verdade nele, preferiu não acompanhá-los até a festa. O que nós tiramos para nós disso tudo? Quanto mais parecido com Jesus nós nos tornarmos, mais afronta nós iremos receber. O mundo não deve nos amar, pois a Bíblia diz que quem se intitular amigo de Deus se faz inimigo do mundo. O mundo cristão atual, ele está marcado por estrelismo gospel. Nossos cantores e pastores, na sua maioria, são aplaudidos pela mídia, convidados para programas de televisão. E, sinceramente, né, Jesus, será que se ele estivesse pregando aqui agora, será que ele seria aplaudido em programas de TV e amado por todos? Obviamente que não. E muito nos incomoda o fato do mundo estar gostando dos cristãos, pois o que Jesus disse é totalmente ao contrário. Se de fato formos como ele foi, seremos odiados pelo mundo. Fica aqui um pensamento: será que estamos realmente sendo como Jesus? Uma outra lição que fica dos versículos lidos
é que mesmo que alguém da nossa família ainda não creia e esteja longe de servir a Jesus e reconhecê-lo como seu Salvador, nós devemos esperar e crer na transformação. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Jesus, ele não forçou seus familiares a crerem. Porém, nós sabemos que seus irmãos, no início, desacreditaram, mas depois eles se tornaram ótimos cristãos. Nós vamos ver isso no livro de Tiago e no livro de Judas. Lá, os irmãos de Jesus escreveram 2 livros do Novo Testamento. Então, o que a gente tira aqui para nós? Tudo é a questão de esperar e confiar que Deus vai fazer a obra. Então, vamos ler aqui, nós paramos no 9, vamos ler o versículo 10 até o versículo 29. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Então a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um bom homem. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhe disse: fiz um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porém, Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas. Vocês circundaram no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este homem que estão procurando matar? Aqui está falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então, ensinava no pátio do templo. Jesus exclamou: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então vamos analisar aqui esses versículos. O pai deu o sinal depois de que os irmãos tinham partido para a Judéia. A ida de Jesus para Jerusalém em oculto forma aqui um contraste intencional com a insistência dos seus irmãos para que Jesus fosse a ganhar publicidade. A hora apropriada de entrar publicamente em Jerusalém ainda não tinha chegado. Ele veio 6 meses depois, né? Se nós vamos ver isso no capítulo 12, versículo 12. Quando foi isso, né? Foi quando ele aparece no templo, quando foi
a entrada triunfal de Jesus. Aí ele se mostra publicamente. Mas ele também estava se despedindo da Galileia, porque ele não ia mais vê-la antes da sua morte. E é muito provável que ele tenha sido acompanhado pela menor parte de alguns discípulos nessa viagem secreta à Judéia. Apesar deles não serem mencionados aqui diretamente, a gente tem que entender que Jesus estava indo meio que oculto, então ele não podia ir com toda a turma dele, ele foi com alguns apenas. E já em Jerusalém, alguns membros do Sinédrio o procuravam para saber o seu paradeiro. Aqui fica óbvio, né, que a festa, para muitos fariseus, ela já não era o foco, pois o que eles queriam mesmo era prender Jesus. Então nós vamos ver aqui os ensinos de Jesus no templo, eles deixavam muitos deles maravilhados. Alguns diziam: como sabe essas letras se ele não tem aprendido? Porém, a sabedoria do Senhor Jesus era vinda dos céus, era a sabedoria que vem do alto. E nos versículos seguintes fica claro e evidente a ignorância de muitos judeus. Eles não conseguiam dizer certamente de onde viria o Messias prometido. Se a gente for ler aqui no versículo 27, os mestres fariseus, os rabinos, escribas, na sua maioria, eles deixavam o povo viver sem o verdadeiro conhecimento das Escrituras. Porque se eles conhecessem de fato, eles ensinariam o povo. Porque o Antigo Testamento ele é claro nesse quesito. De onde viria o Messias? Como seria a sua origem, vida e morte? E infelizmente as palavras de Oséias e Isaías, elas voltavam a fazer sentido naqueles dias. Leia: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versículo 3. E lá em Oséias 4 fala: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu o rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então aqui, como um sinal como um povo mal ensinado conseguiria reconhecer o Messias? O parâmetro legal é as Escrituras, que se não buscarmos conhecê-las, jamais conheceremos a Deus e a sua vontade. Se nós formos para o Velho Testamento, nós vamos ver, inclusive Miqueias fala que Jesus ia nascer em Belém, o Messias. Isaías fala no capítulo 7, no capítulo 9, está falando do Messias. No capítulo 53, a Bíblia está recheada da vinda de Jesus, da primeira e da segunda. Então, assim, se eles conhecessem, se os sacerdotes tivessem ensinado para eles a palavra de Deus, eles saberiam quem era o Messias e de onde ele viria. Então, o que acontece aqui? Um povo sem entendimento não vai reconhecer quando o Messias chegar. A visitação deles veio e eles perderam ela. Então, aqui agora nós lendo do versículo 30 até o 36. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muito dentre a multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros: aonde ele pretende ir, este homem, que não possamos encontrá-lo? Para onde vive o nosso povo?
espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão? E onde eu estou, vocês não podem vir? Aqui a explicação desses versículos. Por não conhecer as Escrituras e não ter sensibilidade espiritual, era que os fariseus e os membros do Sinédrio faziam movimentação para tentar prender Jesus na festa. Só não o fizeram porque a maioria do povo se identificava com Jesus. Além disso, não permitiria porque não tinha chegado a sua hora. Deus, ele não permite. Deus, ele está no controle de todas as situações. Deus, ele está no trono. Então aqui, por mais que eles tentassem, eles não iam conseguir. Agora nós vamos ler do versículo 37 até o 44. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, analisando aqui o texto, no último dia da festa dos tabernáculos, aqui provavelmente é o 8º dia da temporada, pois nos 7 dias primeiros, os sacerdotes eles marchavam em procissão do poço de Siloé até o templo. E quando eles chegavam ali, eles vertiam a água ao pé do altar. E os peregrinos que haviam vindo para a festa, eles assistiam esse ritual que os judeus espalhavam através do mundo romano, bem conheciam. Então esses judeus, eles vinham da Grécia, eles vinham de outros lugares, eles vinham de Roma e eles vinham assistir o ritual. E para conservar na memória deles as cenas desse evento, elas eram gravadas até mesmo em vasos de argila que os peregrinos compravam na volta para casa. Eles levavam com eles as cenas, né, dos sacerdotes ali derramando a água, e eles levavam para guardar. E também eles faziam a leitura pública das Escrituras nesse dia, principalmente nessa festa de tabernáculos. E também tinha a única passagem dos profetas que enfatizava essa celebração lá em Zacarias 14. Ela era interpretada junto com Ezequiel 47. E juntos esses textos, eles ensinavam que rios de água viva fluiriam no templo pela doutrina judaica. Ali o templo era o centro da terra. Isto a partir da pedra que tem ali do templo. Então, trazendo vida nova para o planeta, além da simbologia da água, como o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Olha que tremendo. E aqui nos diz a tradição que durante o ritual, os sacerdotes com a água sendo derramada no altar, fazendo esses movimentos, eles eram acompanhados por canções de júbilo do povo judeu, com segunda pronúncia dos sacerdotes dizendo, seguia essa pronúncia: nós cremos que o Messias virá, e quando ele vier, aquilo que hoje fazemos de forma limitada e reduzida é apenas uma amostra apontada que quando ele vier, ele vai fazer. E quando ele, o Messias, vier, né, fará com que brote deste altar rios de água viva. Essas águas saciarão a nossa sede e dentro de nós rios de água viva fluirão.
Então, isso aqui vai justificar o momento e a fala de Jesus perante todos eles. E Jesus fala, lá em João 7, versículo 37 ao 39, Jesus falou: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso ele disse do Espírito que havia de receber todos aqueles que crescem nele, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda não tinha sido glorificado. Naquele momento estava se cumprindo as Escrituras. O Messias estava no meio deles. Esse momento foi tão marcante ao ponto de alguns ressaltarem: este realmente é o profeta, é o Cristo. Olha que tremendo, Jesus estava ali, o Messias que eles estavam declarando, os sacerdotes cantando e falando, estava no meio deles e eles não o reconheceram. Uau! Agora vamos ler de novo na nossa Bíblia, do versículo 45 até o 53. Então diz assim: finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes, aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira que este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surgem profetas. Então, cada um foi para a sua casa. Então, analisando aqui esses versículos, terminando o seu discurso, quando Jesus terminou a sua fala, muitos ficaram impactados com as palavras do Mestre, pois eles nunca tinham ouvido alguém falar com tanta autoridade e unção. Mas em contraste com esse cenário de fé, surgem aqui os fariseus, indignados com o fato de que não prenderam Jesus. E é nessa hora surge mais um personagem do capítulo 3, chamado Nicodemos. Glória a Deus. Vocês lembram, né, no nosso estudo, que Nicodemos, ele foi atrás de Jesus porque ele queria saber se Jesus era o Messias. Ele viu algo diferente no Mestre. Então aqui nós vemos a justiça de Nicodemos. E aqui nós podemos ver, aqui no versículo 51, ele fala com os sacerdotes, com os fariseus: porventura a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e sem ter conhecimento do que faz? Então aqui ele, como um bom fariseu, ele era mestre também do Sinédrio. Nicodemos, ele teve senso de justiça, mas os seus companheiros de ministério, eles não estavam interessados em ouvir Jesus e nem agir com verdadeira justiça. Nicodemos pôde ouvi-lo e saber quem de fato Jesus era. Por isso se pronunciou e não concordou com os outros. Olha que tremendo. Então, o que nós tiramos aqui de lição para nós? A principal lição aqui desse capítulo é que nós não venhamos seguir a Jesus sem conhecê-lo, mas seguir Jesus conhecendo cada vez mais, procurar cada vez mais andar com o Mestre. Nós temos que sair de uma fé superficial e caminhar para uma fé sobrenatural. A fé que não está firmada em discursos bonitos e vazios, mas sim no dia a dia e na experiência com o Mestre. Nós devemos seguir Jesus pelo que Ele é e não pelos milagres, como as multidões estavam fazendo. Jesus, ele procura verdadeiros adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade.